eu entendo inglês, mas eu não consigo falar. Na hora de falar, eu travo. Se você está passando por isso, esse vídeo é para você. Nele eu vou te explicar por que isso acontece e como resolver esse problema e destravar o seu inglês de uma vez por todas. Enquanto eu vou dar dicas práticas também para você utilizar no seu dia a dia, na aprendizagem de inglês. Um dos pontos que eu separei aqui para vocês é o motivo pelo qual isso acontece, porque quando nós vamos resolver um problema, a primeira coisa que a gente entende é o motivo. Por que isso acontece? Quando alguém está falando assim, tá tendo um vazamento de água aqui. Por que isso está acontecendo? Um cano estourou, é o registro, o que é? Então, identificando o problema do porquê que você consegue entender inglês, mas não consegue falar, é a ideia das habilidades de consumo e de produção. Tanto a parte de treino quanto a parte neurológica. Eu vou resumir para você de uma forma muito prática e didática. Nós temos no nosso cérebro partes específicas para habilidades de consumo e partes específicas para habilidades de produção. O que são essas coisas? Nós temos duas habilidades de consumo, que nós consumimos a língua. Nós podemos consumir a língua ouvindo, que é o nosso listening, ou seja, nós escutamos as pessoas falando a língua, ou reading, que é a leitura, você está lendo e consumindo a língua. As outras duas são de produção. Você produz a linguagem falando ou escrevendo. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve, e quanto mais você escuta, melhor você fala. Mas uma coisa que deve ser falado é que existe uma distinção que ela é natural entre as suas habilidades de consumo e as suas habilidades de produção. Quando você começa a aprender uma língua, você sempre começa consumindo ela. Você não sabe nada sobre aquela língua. Como que você vai falar alguma coisa? Se eu falo para você, fala alguma coisa de chinês aí. Você não sabe nada de chinês, então você precisaria consumir muito a língua, ter essa bagagem, entender inconscientemente vários padrões, para aí você começar a utilizar. Então você sempre vai ter um nível de listening, ouvir e entender, muito maior do que o seu nível de fala, do quanto você consegue produzir falando. Isso é natural. O seu nível de listening, de conseguir entender o inglês, e o seu nível de speaking, de falar o inglês, sempre vai ter uma distinção. Você sempre vai entender mais do que você fala. Mas tem um ponto muito interessante nisso, que é o que eu comento com todos os alunos, né? Você tem alguns métodos de algumas escolas, de alguns professores especificamente, que é mais focado no input, que é o consumo. E não tem nada de errado nisso. O ponto é que você não consegue ter um desenvolvimento tão bom da sua comunicação, da sua fala, se você não treina constantemente a comunicação. No MAF, do Método Acelerador da Fluência, nós temos aulas ao vivo de conversação toda semana. Por isso que os alunos eles evoluem tão rápido na parte comunicativa, de conversação, porque eles treinam mais. E o aprendizado de idiomas, que nem eu coloquei ali, ele é baseado em output, que é a utilização de tudo aquilo que você aprendeu. Mas é claro que o input, inicialmente, ele é importante, porque se você não sabe nada, como que você vai falar alguma coisa utilizando a língua? Mas lembrem-se que essa distinção entre o quanto você consegue entender e o quanto você consegue falar, é comum que exista uma pequena diferença entre elas. Agora, caso você fale assim para mim, não, eu consigo entender qualquer palestra que você coloca em inglês de empreendedorismo, eu consigo entender qualquer coisa que você coloca aí, pode ser sobre problemas de países de terceiro mundo, eu vou entender a palestra, mas eu não consigo nem me apresentar em inglês, não consigo nem falar o meu nome, nem de onde eu sou, aí eu vou saber que vai ter um problema grave entre a distinção do quanto você consegue entender e do quanto você consegue falar. Mas saiba que uma pequena diferença é comum, ok? E aí, eu vou ensinar para vocês também alguns pontos que vão ajudar vocês a melhorarem o output, a melhorarem a produção. Como que vocês conseguem destravar a fala? Já que vocês conseguem entender, se você consegue entender já é um bom sinal, porque você já tem um nível de inglês interessante. Agora, você precisa treinar aquilo que não foi treinado inicialmente na sua aprendizagem de inglês, que é o output, que é por esse motivo que você consegue entender, mas não consegue falar. Você não praticou. É como se você tivesse feito, como se você foi na autoescola, você fez as aulas de teoria da autoescola. Você sabe agora as placas, você sabe como que funcionam as leis de trânsito, e se eu desse uma prova aqui para você, você até que iria bem e conseguiria entender bastante sobre as leis de trânsito e também sobre como funciona o carro por dentro. Mas você nunca dirigiu o carro realmente, então você nunca teve a parte prática, você nunca treinou a conversação.
e desenvolveu a fala em inglês. É por isso que você não consegue dirigir o carro, apesar de entender mais ou menos como ele funciona e como funcionam as leis de trânsito. Agora a gente vai entender como você vai conseguir praticar e utilizar o inglês no dia a dia para você conseguir destravar suas habilidades de comunicação. Algumas técnicas muito interessantes que eu passo para os alunos são essas daqui. Você pode começar praticando com frases simples, ok? Isso aqui são coisas que você vai utilizar para melhorar a fala. Então pega frases simples que você monta ou que você pega já prontas na internet e começa a praticar com elas. Você pode treinar o pensamento em inglês também. Então no seu dia a dia, vai pensando em várias coisas. Por exemplo, agora, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Pode ser no trabalho, pode ser em casa. Você pode ter um diário em inglês, e aí você escreve tudo o que você fez no dia anterior, tudo o que você fez nesse dia, depois que o dia acaba, e assim você consegue treinar o passado em inglês. Você pode colocar nesse diário também o que você vai fazer na próxima semana, o que você vai fazer no dia seguinte, e você vai exercitando esse treino de pensar em inglês. Você vai interpretar como se você estivesse dirigindo o carro, como se você estivesse dando voltas no bairro, para ir se acostumando como o carro vai funcionando, ou se acostumando como é pensar em inglês. E com o tempo, isso vai melhorando. Pratique com repetição. Eu também falo para os alunos que quando você começa a pensar em inglês, a questão é, beleza, eu falei como foi o meu dia, o dia anterior. Mas não vou fazer isso uma vez, eu vou fazer isso todos os dias. E a cada dia, com a repetição, vai se tornando mais natural para mim pensar em inglês e falar sobre o meu dia. Depois que eu fizer isso por uma semana, 2 semanas, eu passo para outro ponto. E uma dica prática também é, não tenha medo de errar. Eu sei que isso não é fácil, né? Não é como se fosse assim, eu sei que eu não tenho que ter medo de errar agora, ou não sabia que não era para eu ter medo de errar, agora que você me falou, eu vou conseguir não ter medo de errar, obrigado por me dizer. Eu sei que não é exatamente assim que funciona, mas vocês têm que entender que o erro, ele faz parte do processo de aprendizado do inglês. E, às vezes, o medo de errar vem por você pensar que as pessoas te interpretam de uma forma que não é a realidade. Às vezes você tá querendo passar uma ideia para as pessoas de que você é muito fluente em inglês e o erro vai desmascarar isso ou algo do tipo. Mas é interessante que você entenda exatamente quem você é. Então, quando eu tô, por exemplo, conversando em italiano, eu sei que eu não sou o melhor falante de italiano que tem. Eu sou uma pessoa que é brasileira, que aprendeu italiano e está se comunicando em italiano. Então eu sei que qualquer erro que eu faça, que eu cometa enquanto eu tô falando italiano, é compreensível. Já que o italiano não é minha primeira língua. Por que eu deveria falar italiano de uma forma perfeita? Por que você deveria falar inglês de uma forma perfeita? Os erros que você comete são clássicos de alguém que está aprendendo inglês como uma segunda língua. Então você está no personagem correto. Alguém que comete erros. E isso não tem problema nenhum. Um outro ponto também é, às vezes vocês podem imaginar que assim, não interpretem como um erro. Nossa, eu errei aqui, nossa, minha pronúncia tá ruim. Não, essa não foi a frase certa. É tipo assim, ainda bem que eu reconheci esse erro, agora eu posso melhorar. Então, cada um desses pontos de melhora são o que vão te levar para a fluência. E você não interpreta isso como um erro, você interpreta como um tijolo que você vai colocando e ele vai guiando o seu caminho até você chegar na fluência do inglês. Então é uma forma interessante de pensar sobre os erros. E como um exercício prático, um dos pontos mais legais que eu passo para os alunos são esses 3 aqui. Eu até citei um pouco sobre esse de escolher um tema simples, né, e fazer um diário, mas é legal, vocês podem ter os meus hobbies também. Então, eu gosto muito de ler, não, eu gosto muito de algum exercício físico, algum esporte. Se eu tivesse que explicar esse esporte para alguém, como que eu explicaria em inglês? Imagina que você está conversando com um gringo e você precisa explicar sobre esse esporte. Como você faria? Vocês podem aplicar a técnica 2x1, que eu já ensinei aqui em uma das aulas do vídeo do canal, que é muito legal para praticar e desenvolver a fala. É uma forma de treinar a conversação de graça, sozinho, utilizando uma técnica muito útil. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo, caso vocês queiram assistir esse vídeo da técnica 2x1, vocês conseguem encontrar aqui no canal também. Então você simplesmente escolhe um tema, pensa nas perguntas, nas explicações que você pode utilizar, coloca, caso você sinta muita dificuldade de já iniciar e começar a falar inglês, pensa em português primeiro. Pensa no que você falaria, como você falaria, escreve o texto em português, traduz, não tem problema, usa o Google Tradutor ou o contexto reverso, são tradutores legais. Depois que você tem o texto traduzido, treina ele, vê o que você consegue mudar, modificar. Depois, lê ele várias vezes
E aí coloca um timer no seu computador, no seu celular, prefira no computador, que aí você não tem as distrações do WhatsApp e tudo mais. E comece a falar por 30 segundos sobre aquele tema que você gosta. Ah, não, eu travei aqui, eu travei ali. Deixa eu dar uma olhada no meu texto de novo. Beleza, dei uma olhada, vi como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Volta por mais 30 segundos. Depois que tiver fácil 30 segundos para você falar sobre esse hobby, vai por 1 minuto, depois 1 minuto e meio. E você vai expandindo. Fica uma semana no mesmo tema. Você vai conseguir se desenvolver muito, muito mesmo. E também você pode fazer com vídeos. Nossa, assisti um vídeo muito legal sobre tal coisa, assisti um filme legal. Como que você resumiria esse vídeo para um amigo? Como você falaria sobre esse filme para um amigo ou sobre uma situação que aconteceu? E a questão é, não interpretem como, por exemplo, como se você estivesse perdendo tempo falar sobre um filme, falar sobre uma série, falar sobre alguma coisa que aconteceu. Porque, é muito improvável que eu vá falar sobre isso com algum gringo. Mas o ponto é, toda aquela naturalidade que você desenvolve na fala, utilizando a técnica 2x1 e treinando a comunicação dessa forma, ela não é desperdiçada. Você vai utilizar tudo isso que você entendeu e compreendeu e treinou para outros tópicos. E cada vez isso vai aumentando. Entenda que é tipo assim, não é porque você dirigiu da sua casa até o supermercado e aquele supermercado você nunca vai, que a sua prática de treino dirigindo foi desperdiçada, porque você seguiu aquele trajeto. Não, todas as marchas que você passou, as curvas que você virou, o freio que você apertou, ou a sua atenção com as coisas da rua, tudo isso não é desperdiçado. A sua mente utiliza isso e todos esses pontos são absorvidos inconscientemente para você melhorar a sua comunicação. Então você consegue melhorar muito sua comunicação treinando pontos que você gosta, utilizando a técnica 2x1, falando sobre temas legais. Então, como uma conclusão entenda sobre o porquê que você faz, o porquê que isso acontece, o porquê que você consegue entender e não falar. Utilize essas dicas práticas, faça o exercício prático, utilize a técnica 2x1 e também comece a entender cada um desses erros que você comete como tijolos que vão guiando o seu caminho para a fluência. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo, coloca aqui nos comentários, assista o vídeo da técnica 2x1 e se você tiver qualquer dúvida também, manda as perguntas que eu vou fazer um próximo vídeo mais estruturado, caso vocês queiram, sobre esse mesmo tema. Vejo vocês no próximo vídeo.